Oi, amigos! Como eu prometi para vocês que eu ia trazer aqui o Lucas para falar das máscaras, né? Que eu já mostrei a eles já viram as 3, aí tem mais. Tem mais uma que é a ponte que eu acho pro resto. Certo, então ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre como elas são feitas, né? E você, então, tem a palavra. Bom, eu trouxe 4 máscaras aqui, separando elas em ordem cronológica, mais ou menos. 2 delas foram feitas em curso e 2 delas foram feitas da minha cabeça. Enfim, todas foram feitas da minha cabeça, mas sem nenhum auxílio, só o que veio vindo. Essa daqui foi a minha primeira, eu fiz no Centro de Pesquisa da Máscara. Ela tem um processo mais longo. A gente faz primeiro um molde na argila do formato dela, e em cima do molde a gente tira um negativo, né? Vamos dizer que esse seria o formato dela na argila. Certo. E o gesso a gente coloca em cima dela. Em cima da argila. Em cima da argila. Depois que a gente tira o gesso, que a gente coloca o papel em cima do gesso. O papel que vai ser dela mesmo. Então, o molde ele pode ser utilizado mais vezes. Acho que vale a pena mostrar aqui em outro momento. Mas é isso. Daí a gente tem outras camadas, várias camadas de papéis. A gente tem uma camada de massa corrida em cima para deixar ela lisa. Tem um acabamento de pintura diferenciado. E por ser um curso no Centro de Pesquisa da Máscara, a história dela, ela tem uma história por trás. É um curso de teatro, em específico de máscaras teatrais. Certo. Então, são máscaras que têm um personagem para ser interpretado numa peça. Certo. E que tem um cuidado de pensar em ter uma expressão com o personagem triste, o personagem bravo, mas que é uma expressão que mude de acordo com a iluminação. Que ela não seja de uma certa forma, ela demonstraria uma essência do personagem, mas ela não seria tudo dele. A expressão corporal poderia significar mais coisas além da cara triste do vermelho. No caso, eu tentei passar uma imagem de alguém muito metódico, alguém muito rígido. É verdade. Com mais ou menos esse princípio dela. Tanto que a minha história foi feita nesse personagem. No curso vocês faziam uma história? A gente fazia uma história onde... E o personagem da história a gente fazia a máscara em cima disso. Ah, tá. A máscara que é em cima do personagem. Isso, ela não era livre. Ela tinha que... Certo. Tem um caminho para se seguir. Certo. O segundo, que eu acho divertido, que o segundo curso que eu fiz, até o momento só os 2, ele é muito mais livre. Então, ao invés de ter um personagem que segue um caminho, a gente experimentou máscaras com papelão mesmo, a gente punha na cara e via as expressões do papel, do material. Ao invés de eu tentar imprimir no material uma ideia minha, era o material que ia tentar trazer alguma coisa para mim. Tá. Então, e através desse método de criação, de pensar em papel, a gente tinha uma coisa que era a nossa máscara, com o nosso rosto, que era uma seção de colagens aqui em cima de muito mais simples o processo de papel também, muito mais simples que esse. Assim. E com o nosso rosto, diferente daqui, que a gente dava um rosto para outro lugar, a gente ia criar um personagem. Então, em uma, aqui eu crio com o papel um personagem, e na outra eu já tenho um personagem, já tenho a face, o desenho, que no caso sou eu mesmo, um pouco engraçado, mas sou eu mesmo. E com esse desenho e com esse personagem, com essa coisa que já existe, eu crio outro ser, de uma certa forma. Esse
esse papel aqui é o mesmo que você usa aqui? É aquele craft? O mesmo, é o craft. É um papel que a gente... Caixa de papelão é aquele craft que você rasga que tem aquelas dobrinhas. O craft é o que está em cima das dobrinhas. Certo. Se vende ele inteiro só ele, sozinho também. E em determinadas horas calunga, vende. É fácil. Essa eu aprendi com Renan Soares. É o nome do rapaz que deu o curso para mim. Isso. E então eu resolvi misturar as duas. Que veio essa daqui. Que a base dela, todo o método de desenvolver foi esse daqui. Eu pensei em uma coisa animal, mas eu pensei em... que dá pra ver. Que não é uma pessoa. Mas a forma de se fazer foi a mesma dessa. Mas a colagem foi dessa. Pensando dessa. Que foi para testar, foi para conhecer. Eu peguei algumas revistas que eu tinha e eu recortei, eu tentei colocar algumas imagens bem, enfim, cavaleiros templários, alguns príncipes do Brasil, que o Brasil já teve. Enfim, os dentes são de uma pintura sobre os burgueses franceses que tinha ali. Então tem deuses egípcios, enfim, tem algumas questões aqui, mas que são questões que vai mais pela experiência de tentar colar do que, e reflexões que qualquer pessoa pode tirar, do que o objetivo focado dela. E essa outra? Essa é a última. É a que eu fiz mais recentemente, mais parado nesse tipo de processo mesmo. E as cores foi só que foi vindo. Foi o que eu fui sentindo. Tem uma coisa mais livre que também pode puxar aqui, mas eu fui fazendo delas. Essa parece mais você mesmo, né? Tem. Uma pessoa mesmo. Porque esse daqui não, ele é mais assim, quadrado, né? Assim, as feições. Essa daí não, já é mais... É um pouco mais simpática. Ela tem uma questão de vincos aqui, como se tivesse o sorriso ali, que pode em qualquer momento aparecer. Tem grandes narinas. Quando eu fiz ela nesse período que a gente está vendo hoje, eu pensei em respiração. Então, grandes narinas, grandes momentos de tranquilidade, de conseguir respirar. Que é o que todo mundo precisa e sente falta de uma respiração com tranquilidade. E atrás tem a letra de uma música. O nome da música é da cantora Kate Tempest, e a música é People's Faces, e sobre várias coisas, mas uma delas é sobre estar tipo na cacaca do trem, do metrô, e ver a cara das pessoas, e sentir a cara das pessoas. E eu acho muito simbólico em colocar também uma máscara, que é a cara de alguém. Olha que interessante. Eu não tenho a letra inteira, uma letra realmente muito grande. Ela não coube inteira aqui. Nossa, você escreveu no papel, depois você colou aí? Não, foi escrever nela diretamente. Escreveu na máscara? Nela diretamente. Eu pensei que tinha colado. Não. É um poema, né? Ela não tem refrão praticamente, ela só conta desse ato de ver as pessoas, de sentir as pessoas. Isso é uma das coisas mais faladas na obra dela, de que muitos problemas no mundo estariam resolvidos se você tivesse uma comunicação melhor, as pessoas se olhassem, uma proximidade maior com as pessoas, conversassem, não fossem coisas, não fossem pessoas. Você sabe que nós recebemos uma mensagem esses dias, e essa mensagem era assim, tem um motivo que se usa quando falava assim, se você tem pão velho, né, vinha pedir nas casas. Aí disse que o menininho foi pedir o pão velho, e aí o dono da casa saiu assim e começou a conversar com ele, perguntar de onde ele era, se ele estava com fome, né, e aí falou assim, olha, eu não tenho pão velho, eu só tenho pão novo. Serve, né? Aí ele falou assim, não precisa mais.
Não, muito obrigado. Não é nem precisa, porque o senhor conversou comigo. Já. Então ele tinha a necessidade de que alguém parasse E visse como alguém. e visse como uma pessoa, né? E conversasse com ele como alguém. É muito comum alguém que vai trocar uma palavra com você na rua e você já não. Você sai correndo. E você, às vezes você está apressado, mas às vezes não é pressa, às vezes é só. O pessoal não quer. Você não quer conversar. E nisso. Acho que pode ser considerado até uma microviolência, alguma coisa assim, quando determinadas pessoas. Com certeza. Você não está propriamente fazendo mal para alguém, mas você não está também Fazendo bem. Fazendo bem Você nenhum. está sendo omisso. Você está sendo omisso. E isso você descreveu na máscara, né? Sim. Nas máscaras todas. Porque, na verdade, a máscara, já o nome já está falando, né? Você pode usar uma máscara. A gente usa todo dia, né? E com cada máscara num lugar. Sim. Uma máscara em casa, uma máscara no serviço, uma máscara na rua, né? Então... Mas isso é um dos pontos que eu acho que acabou me levando. Eu não sei dizer como eu cheguei e querer fazer isso, mas eu sei que pensar na máscara, na verdade, como uma coisa que você tem em você e você põe pra fora, e não necessariamente uma coisa que você esconde. Porque essa máscara, ela transparece muito mais metodicamente alguém do que a pessoa com certeza de verdade transpareceria em outro momento. Sim. Então, ela às vezes não é para esconder, ela é para mostrar. Pelo menos eu faço às vezes pensando nisso, não é aquela máscara de... Também, em certo ponto, a máscara do serviço também pode ser uma máscara que você escolheu usar. Também. E a sua escolha quer dizer alguma coisa sobre você. Isso. Então, trabalhar fazendo máscaras também é um trabalho psicológico, né? Interno, pessoal, sim, muito. Eu acho que os cursos que você fez, você deve ter visto bastante isso. Eu vi isso, mas é uma coisa... Nesse daqui em específico, tem um momento, eu não li de onde veio isso, mas de que foi encontrado nas escavações que a gente vê, de civilizações e tudo mais, por um período datado anterior, alguns apetrechos práticos, como de caça e coisas assim, máscaras. O ser humano, antes de pensar em como caçar, ou em como sobreviver, como plantar, ele pensava em coisas, não necessariamente puxar a sardinha para a máscara, mas em coisas externas, que podiam pensar ou no superior ou no interior, mas além do que está aqui. Sim. E acho que o psicológico é um além do que está aqui também. Com se eu for falar só do que eu estou vendo, eu nunca vou falar de dentro de ninguém. Nem de você. Estamos de volta, então? Estamos de volta. O Lucas pegou aqui o molde da máscara para mostrar pra gente, né? O molde de gesso dela. É ele que é feito em cima da argila. Certo. A gente passa uma camada também de vaselina na argila e depois que a gente retira o gesso da argila, a gente usa ele como molde para o papel. Também com uma vaselinazinha para grudar. Os papéis aqui. São 7 camadas de papel. 7 camadas. Com papel craft daquele que a gente tinha comentado antes. Depois eu posso mostrar com mais calma o processo que a gente faz. Tanto que ela encaixa... Esse foi o molde dela, né? Que é o molde dela, ela encaixa certinho nele. Então eu posso fazer quantas eu quiser dessa. Essa daqui também tem molde. Tem molde. E essa daqui também tem molde. Então essa aqui não tem molde. Essa não. Essa é do curso mais livre, do curso de vamos sentir mais, né? Nesse sentido. Ela é bem diferente. Certo. Tá, então você vai ficar devendo pra gente, né?
um vídeo do processo. Do processo, total. quando você estiver de férias, né? Isso, é um processo longo. O processo é longo, não é assim rapidinho, não, gente. Além de pensar um pouco, acho que eu sempre vou usar um pouco dos dois processos, de sentir um pouco o que eu quero colocar, o que não é uma coisa muito falável, é uma coisa que de sentir na hora, sai, né? E de como. E o como já é mais técnico, é de como é que eu vou colocar, que linhas eu vou desenhar, uma parte mais objetiva de como é que eu vou mexer. Certo. E aí sai, e aí eu vejo. Que nem essa daqui você resolveu que ia fazer diferente, que não seria um rosto humano, que você queria mais coisa animal, assim, né? Aí você vai mudando. E aí eu vou sentindo, por exemplo, o fundo dela antes era branco, e eu fui, não, acho que é um fundo preto, tem alguma coisa. Por quê? Porque eu acho, porque eu senti que ela me chamava com um fundo preto, antes da colagem em si. A colagem talvez faça algum sentido com o preto, mas o preto veio anteriormente. Certo. As cores dessa foram sentidas também, essa questão de luz e sombra, ela não foi planejada para ser feita assim. Para ser feita desse jeito. Nem a cálice também. Ela foi acontecendo. Sendo sentida. Foi acontecendo. E acho que a gente pode pensar assim também num geral, de que a gente falou das máscaras de trabalho, máscaras de como a gente cumprimenta os vizinhos, de tudo, que não é um grande plano que a gente tem de como a gente vai agir em tal lugar. É como que vai acontecendo. Vai acontecendo, isso. Às vezes é bom a gente dar um passo para trás e pensar no desenho delas, ou do nosso, no caso, mas... Certo. Mas não é um grande plano. Certo. Então você levou para as máscaras, ou as máscaras te levaram, né, a coisas diferentes, né? Cada uma delas você teve um pensamento diferente. Você olhou e falou, não, acho que isso aqui vai ficar bom assim, né? E aí foi mudando. Eu acho que de certa forma, pensando agora, cada uma foi me dando um outro tom de liberdade. Sim. Enquanto essa vem de uma cadeia muito tradicional de como se fazer máscaras, tem cursos e cursos desse tipo de máscara específica, não somente no Brasil, mas no exterior tem. A outra, ela me deu uma outra visão de que eu não preciso de tanta técnica para poder conseguir dizer alguma coisa. Sim, é mais liberdade. Né? Isso. Enquanto veio uma outra criação minha, com a mistura das duas, e outra que eu acho que foi a mais livre e uma das que eu mais gosto também, nesse sentido. É essa que você gostou mais? Essa, sim, por causa dessa sensação de eu consigo fazer isso, mas eu posso sentir a ponto de deixar só eu, só o que eu estou sentindo aqui, não o que eu estou só pensando e rascunhando e desenhando e escrevendo, não é só uma sensação. Que no caso era de respiração, que eu estava pensando. Sim, que você estava pensando. Uma delas. O momento, né? Era esse. Aí você passou para a máscara. Sim. E é um processo, por mim, extremamente, para mim, eu trabalho individual, que eu estou sentindo e não preciso explicar, é terapêutico para mim, nesse sentido. Por isso que você gosta de fazer nas férias, né? Tem que ter um tempo. Tem que ter uma terapia para você. Porque é aquilo tudo que a gente faz. No dia a dia vai lotando a cabeça, né? Aí a gente esvazia com alguma expressão. Alguma expressão. Maravilha. Muito bem, Lucas. A gente queria, então, em nome do Coisas da Vida, agradecer a sua presença, ter trazido para nós toda essa experiência, né, que muita gente acho que não conhece. Eu vejo ele fazendo, mas eu nem conhecia essa parte. Então, é interessante se pensar, né, se ver e pensar de uma outra forma, né, no que representa uma máscara mesmo. Então, agradecer a você a oportunidade que nos deu de conhecer, né,
também como se faz e como é levado a sério um trabalho, né? Um trabalho que te dá paz também, te dá tranquilidade, né? E você está fazendo ali, o que está fazendo ali, como eu acho que é uma coisa que demora, né? Então você está ali pensando, aquilo vai vindo, né? Vai vindo, vai trazendo. E às vezes vem depois. Na hora, não. Na hora é outra às coisa. vezes vem depois. Que interessante. Depois há uma conclusão. Às vezes as conclusões não vêm no fazer, elas vêm depois de feitas. Tem, às vezes eu escrevo também, né? Então, às vezes eu escrevo alguma coisa e eu não gosto, mas eu deixo guardado. E demora, às vezes, anos. Mas depois de anos eu penso, nossa, já tinha pensado em alguma coisa assim, acho que eu vou terminar. Porque é depois de anos que aquilo fez sentido. Tá. Você deixa na gaveta. Deixa guardadinho. Mas deixa na gaveta. Joga fora, não. Né? Ai, não gostei disso, joguei fora. Eu posso ter feito aqui. E foi aqui, acho que eu menos expliquei sobre nesse sentido, mas depois eu posso entender, cara, acho que na hora eu estava sentindo isso, determinada coisa. Certo. E tá mosca, mas não é por isso que não precisa de uma reflexão certo. posterior e posterior depois. Sim. Enfim. Ok. Você quer, então, despedir do pessoal? Muito obrigado por todo mundo que está assistindo a gente. Se inscrevam no canal, deem um joinha aí. E é isso. Tá ok. Obrigado, Lucas, por Obrigado pelo espaço.